Mas eu ouso dizer a vocês que mesmo no mundo da igreja, a maioria dos crentes, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo para a igreja. Eu tenho ensinado sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E então, enquanto você se prepara para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, a razão pela qual eu senti o Senhor tratar comigo sobre as 7 igrejas do Apocalipse é porque se você pensar sobre onde nós estamos, eu acho que nós estamos na 3ª igreja ou na 4ª, mas pense sobre o quão rápido as coisas mudaram nas últimas 10 semanas. E nós temos o Covid e a economia e o lockdown. E, pessoal, isso está acontecendo em todo o mundo, em viagens, em todas as outras coisas. E agora, nos últimos 11 dias, nós temos Gog e Magog envolvidos nisso. E eu estava procurando uma coisa e eu me lembro de quando o Obama e o Mitt Romney disse que a maior ameaça que nós tínhamos contra a segurança mundial era a Rússia. Você se lembra de quando o Obama zombou dele durante aquele debate? Quando foi isso? Na década de 80? E o Romney estava certo. A maior ameaça que temos contra nós é a Rússia. E aí você tem a China se preparando para a China, vamos dizer assim, a China está assistindo o que está acontecendo e o Taiwan está muito nervoso. E nós temos 70% ou 78% dos nossos chips de computador que vem de lá. E sabe, na próxima semana, o Purim, nós faremos um culto de milagres para virar a história de cabeça para baixo. E eu quero te mostrar na próxima semana uma linha do tempo, pessoal. As coisas estão chegando ao fim. Agora, eu não sei quando o Messias vai vir, mas eu sei que, sabe, que é como quando um médico diz, quando você está prestes a ter um bebê, e ele diz, o bebê vai nascer naqueles dias. Bem, isso é uma suposição, mas quanto mais você fica perto da chegada do bebê, mais sinais acontecem, certo, senhoras? Eu acho que nós estamos perto do rompimento da bolsa. Eu acho que nós precisamos prestar atenção ao que Deus está nos dizendo nestes tempos finais. Vamos ler no livro de Apocalipse algo que Deus me mostrou que é absolutamente incrível. Eu ensinei isso na Daystar na noite de segunda-feira passada e eu acredito que foi isso. E eu disse isso, eu digo isso muito humildemente e quase hesito em dizer isso, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu acho que este pode ser talvez um dos maiores apocalipse que Deus já me deu, na palavra de Deus. Mas antes de ler isso, eu quero que você se lembre do que o Senhor disse no final. Ele deu essa revelação do fim dos tempos, da segunda vinda do Messias. E no final, quando ele diz quase repetidamente para cada uma das igrejas, que ele diz, aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz para a igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir. E sabemos que Jesus disse isso repetidamente. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. O mundo está assistindo o que está acontecendo com a Ucrânia. Deixe-me aproximar mais. O mundo da igreja está assistindo o que está acontecendo. Deixe-me trazer mais perto. A América está assistindo o que está acontecendo, mas deixe-me trazer mais perto ainda. Dallas, Texas, Dallas-Fort Worth está assistindo o que está acontecendo, mas eu ouso dizer a vocês que mesmo no mundo da igreja, a maioria dos crentes, eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo para a igreja. Se nós nos lembrarmos, para estabelecer uma base, se nós nos lembrarmos de quando Moisés estava caminhando e
De repente ele para, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, e ele para, e a Bíblia diz que quando ele para, ele vê um arbusto queimando. Ele vê um arbusto queimando. Agora, deixe-me fazer uma observação aqui. E eu não ensinei isso na Daystar. A antiga sabedoria judaica faz várias perguntas. Número 1, por que Deus usou um arbusto de espinhos? Por que ele não usou uma murta ou uma oliveira? Por que um arbusto de espinhos? Porque o que Deus está dizendo é que mesmo no meio do que parece uma maldição, mesmo no meio do que parece ser um problema inacreditável, mesmo no meio dos espinhos, Deus está lá. Deixe-me dizer isso novamente. Não importa o que você está passando, Deus está lá. Sua presença ardente está no meio dessas tempestades. A outra coisa que a sabedoria judaica antiga diz, e eu acho que isso é tão importante para nós hoje, a outra coisa que a sabedoria judaica antiga diz é que aquele arbusto de espinhos não começou a queimar quando Moisés apareceu. A sabedoria judaica antiga diz que o arbusto de espinhos queimava desde sempre. É por isso que quando Moisés chegou lá, Deus disse: tira a sandália dos pés, porque a terra é santa. Mas a sabedoria judaica antiga diz que ninguém estava buscando por milagres. Até que Moisés chegou. Moisés estava buscando um milagre. A Bíblia diz que viu aquele arbusto queimando e então ele se virou para o lado para ver o que era. E quando ele se virou para ver, Deus falou com ele. Não foi quando ele viu aquilo, porque a palavra ver ou viu em hebraico, e quando ele se virou para ver, é a mesma palavra, exceto quando ele se virou de lado para ver, que tem um iod como uma pequena vírgula, o que significa o nome de Deus, ou a presença de Deus. Assim, em outras palavras, ele vê o Covid, ele vê a vacina obrigatória, ele vê a economia, ele vê os jovens derrubando as nossas cidades e os governos permitindo isso, ele vê o governo cercando o nosso petróleo e fazendo parceria com a Rússia e com a China. Ele vê isso, mas quando ele se virou para o lado para ver com o Yod, para ver o que Deus estava dizendo, quando ele se virou para o lado para dizer: Deus, o que você está querendo me dizer? Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, o que Satanás entendeu para o mal, Deus vai transformar isto e usar para o bem. Alguém diga amém. Você entendeu o que eu estou dizendo? É por isso que no livro do Apocalipse, e Deus está falando para as 7 primeiras igrejas, e a última chuva será maior do que o agricultor, e Deus está falando para as 7 últimas igrejas. Ele está falando com os pastores para levarem estas mensagens. Parte disso é derrota e desgraça, é ruim, são notícias muito, muito ruins. A menos que você e eu tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nós precisamos dizer: Deus, o que é que você está fazendo? Qual é a minha parte no que você está fazendo nesses últimos dias? Eu posso ouvir um amém? Então aqui nós temos um dos ensinamentos mais incríveis, e eu acho que eu já encontrei na Bíblia. Deus estava ministrando a João, na ilha de Patmos, sobre a igreja de Tiatira. Agora, nós lemos isto. Na semana passada, Deus diz: eis que você está fazendo certo, aqui está o que você está fazendo errado. Mas eu quero que você veja esta última parte, começando no versículo 25. Mas que, e por sinal, se você está nos assistindo, eu já falei sobre isso, e você pode adquirir nossa série. Mas que o que você já tem, tão somente, apeguem-se a isto, até que eu venha. Deixa eu fazer uma observação aqui e eu oro para que eu faça toda essa mensagem hoje. Mas deixe-me fazer algo. Nós estamos vendo igrejas e ministérios e ensinamentos desmoronarem como nunca antes. Nós estamos vendo na televisão e ministérios e pessoas que eu amo e pastores que eu amo. É por isso que quando Deus falou com João, ele disse: fale isso aos anjos, entregue isso aos pastores da igreja primeiro. E Deus está dizendo aqui: ouça todos os cristãos e especialmente todos os líderes. Se apeguem ao que nós aprendemos.
Vamos nos apegar. Não deixe que as faculdades e a mídia e as notícias falsas, não deixe que isso tudo, não deixe que o que vem sendo ensinado. Eu vou te dizer algo, nós estamos discutindo sobre começar uma escola independente para o ensino fundamental aqui na New Beginnings. Por causa do que nós temos ouvido, que tem sido ensinado aos nossos filhos na escola. Eu não sei sobre você, mas isso me irrita. Não me assusta mais, mas me deixa bravo. E Deus nos diz, o que você tem tão somente, apeguem-se a isto. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu não mudo. Alguém grite amém. E aquele que vencer e mantiver a minha obra até o fim, a eles eu darei poder sobre as nações. Agora, eu não vou entrar muito nisso hoje, mas deixe-me falar algo. Nos últimos dias, há duas principais coisas que vão acontecer para aqueles que se apegarem até o fim à verdade. Uma é transferência final de riqueza. E nós vamos entrar nisso um pouco. Nós já falamos sobre isso na Pedra Branca e no Sumo Sacerdote e Zebulon e a unção para fazer negócios. Dinheiro não é ruim. Deus colocou no meu coração, mande imediatamente $250 mil para Israel. Deus colocou isso no coração do Marvin e da Sharon, e nós já temos pessoas que... Eu estava falando com alguns dos rapazes lá atrás, eles estavam preenchendo cheque. E eu tenho que falar isto. O Lauren deu o maior cheque que ele já emitiu. O Lauren escreveu um grande lá atrás, ele fez o maior cheque que ele já emitiu, e ele me disse, desde que vimos para Dallas com você e com a pastora Tiz, o bônus dele este ano foi $100 menos do que a maior quantidade de dinheiro que ele ganhou antes. Deixe-me dizer, ouçam, eu me sinto mal que você esteja batendo palmas, porque a sabedoria judaica antiga diz que sempre que você ouve ou... O que isso significa? Nós somos os próximos. Somos os próximos. E então... É maravilhoso dizer, Deus colocou no nosso coração e nós vamos doar $250 mil. Isto não é maravilhoso? Que antes mesmo de eu te contar e dizer isso a você, isso já vai estar coberto. Isto já estará arrecadado. Amém? Você gostaria de ter um bônus este ano maior do que qualquer quantia que você já ganhou como salário? Vamos lá, alguém tem que dizer amém. Se você não quer ganhar mais dinheiro, ganhe e dê para nós vamos usá-lo. Se você acredita em ser pobre... Certo, essa é uma outra mensagem. Eu vou prosseguir. Onde eu estou, onde eu parei, tudo certo. Então ele diz, você vai governar sobre as nações. Então, número 1, vai haver uma transferência final de riqueza. A outra coisa que vai haver, sinais, maravilhas e milagres. Nós temos que entender que essas coisas vão acontecer. Isso vai acontecer. Eu disse, isso vai acontecer. É o que a Bíblia diz. Agora, nós sabemos que isso vai acontecer um dia no céu, mas nós não estamos falando aqui sobre o que vai acontecer um dia no céu. Eu tenho que falar muitas coisas aqui, porque há sempre pessoas achando que, isso vai ser um dia no céu, mas tudo que Deus nos ensina... Quando você vê isso rabinicamente, há o celestial e ao terreno. Sim, algum dia no céu nós vamos governar e reinar. Mas aqui na terra, eu não sei sobre os outros, mas nós vamos ser uma noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, com sinais, maravilhas e milagres. E nós vamos ser os credores e não os devedores. Alguém diga amém. Eu estava conversando com a Tiz lá atrás e o Derek fez um cheque para completar os 250 e Lauren fez um cheque para o valor e o Dom e a Nancy fizeram um cheque para os 250, eu nem mesmo tinha dito que iria fazer, e eles estavam lá fazendo cheques. Eu me lembro que alguns anos atrás, o primeiro cheque que nós demos a Israel foi de $10 mil, e isso foi apertade, mas eu sei que Deus disse, eu vou abençoar aqueles que te abençoam. Nós fizemos isso e pensamos, meu Deus, um cheque de $10 mil. Vocês doaram $1,5 milhão, sem contar o orfanato, quase $1,5 milhão saíram daqui no ano passado. Esta é a profecia. Não é de derrota e de desgraça. Para aqueles de nós que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, sabe, eu acho que eu tenho que seguir aqui. O Lauren disse, rapaz, quando você faz esses cheques grandes, quando você começa a fazer esses grandes cheques, ele disse, é como se
rapaz, isso é muito dinheiro. E eu disse, sabe, a Tiz e eu estávamos falando sobre isso. Eu me lembro de quando nós fizemos o primeiro cheque de $10 mil para Israel e nós pensamos, cara, e para nós hoje isso é normal. Não vai ser divertido quando você e eu estivermos fazendo cheques e isso não ser normal. Isso vai ser normal, porque vai ser fácil, porque Deus vai nos dar mais e mais e mais e mais. Vamos lá, alguém diga amém. Tudo bem, eu tenho que terminar a mensagem. Eu vou fazer um chamado aqui no altar. Versículo 27, ele deve governá-las com um cetro de ferro, com os vasos de barro. Elas devem ser quebradas aos pedaços, assim como eu recebi do meu pai. E por sinal, eu quero agradecer, a minha irmã me enviou uma Bíblia novinha com letras grandes. Amém. A minha Bíblia antiga, eu escrevi tanto nela que eu não consigo ler mais. Eu vou e ouça o que o versículo 28. E eu vou dar-lhes a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Deixe-me falar algo para você que complementa isso. Na antiga língua hebraica, não há palavras para obediência. Nós já falamos sobre isso. Não há palavras para obediência. Em outras palavras, se nós ouvirmos o que Deus está dizendo, nós fazemos o que Ele nos diz para fazer. Se nós ouvirmos com nossos ouvidos físicos, nós nos convencemos a não fazer o que Deus disse para fazer. Mas Ele diz, eu vou fazer isso. E para aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que se apegam à verdade, continuam fazendo o que vocês estão fazendo, eu não só vou dar a você autoridade e poder, e isso não é apenas no mundo da igreja, isso é para o mundo dos negócios, isso é para o governo, isso é para todos os aspectos da vida. Mas ele disse, eu vou dar-lhe aqui, está o que eu quero te ensinar hoje. Eu vou dar-lhes isto, se você se apegar, eu vou dar-lhes a estrela da manhã. Agora, nós conhecemos Apocalipse capítulo 22, 16. Nós sabemos que a Bíblia chama Jesus continuamente de a brilhante estrela da manhã. Vamos ver Apocalipse capítulo 22, 16. Vamos lá, pessoal. Sabemos que Jesus diz, eu enviei meu anjo para testemunhar a vocês essas coisas nas igrejas, que eu sou a raiz e a prole de Davi, a brilhante estrela da manhã. Agora, sabemos que Jesus é a estrela da manhã, nós entendemos isto. Mas se nós tivéssemos escrito isso do jeito que está na Bíblia, com maiúsculas e minúsculas, você veria que quando a Bíblia chama Jesus de estrela da manhã, é um E maiúsculo e um M maiúsculo. Porque sempre que você vê uma letra maiúscula, significa divindade. E nós sabemos que Jesus é a nossa brilhante estrela da manhã. Nós vemos isso por várias vezes. Mas quando você lê isso em Apocalipse, capítulo 2, e ele diz, eu vou dar-lhes aqueles que vocês se apegam, aqueles de vocês que continuam fazendo o que deveriam estar fazendo, aqueles de vocês que não são influenciados, aqueles de vocês que estão cumprindo a missão que eu os chamei para realizar. Eu vou te dar, Jesus disse, a estrela da manhã. Agora, Jesus não está sendo redundante e dizendo, eu, a estrela da manhã, me darei a você. Isso é obviamente ridículo. E também quando você lê Apocalipse, não é um M maiúsculo, mas é um M minúsculo. E não é um S maiúsculo, mas um S minúsculo. Então, quando Jesus diz, eu, a estrela da manhã, darei a vocês a estrela da manhã, nós precisamos nos perguntar se ele vai nos dar a estrela da manhã. O que isso significa? O que isso significa para você e eu que vencemos? Jesus, a estrela da manhã, diz, eu vou dar a vocês a estrela da manhã. Bem, é por isso que é tão importante que nós leiamos a Bíblia
pelos olhos de um João judeu, um Jesus judeu, um Paulo judeu, um Moisés judeu, porque um Jesus judeu está dizendo algo totalmente diferente de um Jesus católico, ou de um Jesus batista, ou de um Jesus protestante, ou de um Jesus de Dallas. Ele diz algo totalmente diferente. E para ter olhos para ver, para que possamos obedecer o que Deus está dizendo, nós precisamos, de fato, saber o que Ele está falando. Agora, na sabedoria judaica antiga não há o quê? Não há palavra para coincidência. Não é uma coincidência. Como eu disse no início, que nós estamos falando disso agora. Não é como se confie em mim, minha equipe vai confirmar. Eu não organizo essas coisas. Eu vejo os detalhes quando nós estamos fazendo. Mas eu não digo, ok, vamos planejar a agenda de pregações do próximo ano. Eu deixo a nossa pobre equipe, a nossa equipe é tão maravilhosa, porque eles nunca sabem. Eu posso falar 10 minutos antes de eu chegar, e é isso que eu vou fazer, certo, John? E eu posso mudar tudo, e eu posso mudar na hora que eu estou ouvindo, porque eu faço o que eu sinto que o Espírito está me direcionando a fazer. Amém? E então, aqui estamos nós, nas 7 igrejas do Apocalipse. E no próximo domingo, nós celebraremos o tempo milagroso do Purim. Agora, a razão pela qual faremos no próximo domingo é que, na verdade, eu vou estar em Jerusalém para o Purim. Pregando para lideranças de governo de todo o mundo. É incrível, um ex-viciado em drogas do sul de St. Louis, ensinando a líderes do governo que Israel está trazendo de todo o mundo. Deus escolhe, ele ainda fala através de jumentos. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E então, nós estamos aqui e estamos nos preparando para o Purim. Agora, deixe-me dizer isso, eu digo isso o tempo todo para as pessoas que entendem. Deus tem 24 horas por dia, certo? Todo tempo, todo dia, Deus é Deus. Mas, diga mas, em momentos específicos, em hebraico, Moadim, não há um momento específico. Em outras palavras, no calendário de Deus, Deus escreve neste momento específico: eu vou fazer algo especial que eu não faço em qualquer outra época do ano. Agora, Deus é Deus 24 horas por dia. Massatis pregou sobre isso muito bem. A Bíblia diz: clame ao Senhor enquanto Ele está perto. E nós falamos disso, e é uma ótima ilustração para que nós entendamos. Nós temos o sol. Eu estava pensando em uma coisa engraçada. Nós estávamos em Santa Fé um dia desses e uma garotinha de Las Vegas, viciada em drogas, que havia sido salva, ela disse a atriz: essa é a mesma lua que nós temos lá em Los Angeles? Sim, é sim. Sim, é sim. Bem, eu não deveria ter contado isso. Ela está muito bem, ela foi salva, ela está liberta das drogas, ela está muito bem. Mas, como a Tis disse, aqui em Dallas, o nosso sol brilha quase todo o dia. Mas a intensidade desse sol em agosto é diferente do que em janeiro. É o mesmo sol. Mas por que a intensidade desse sol é diferente em agosto? Me diga. Ele está mais perto, mais próximo. Ele é o mesmo sol. É isso que Deus está dizendo, da hora específica. Não há uma hora específica, entenda, mas nós não ensinamos isso na igreja. Mas não há uma hora específica, um moadim de Deus, onde ele diz: clame a mim enquanto eu estou perto. Durante estas horas específicas, as bênçãos de Deus, nas áreas especiais, no Purim, na Páscoa, no Shavuot, no Sukkot, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, a unção de Deus está mais perto do que em qualquer outro momento para algumas coisas. Por quê? Porque Ele quer que nós saibamos sobre isso, para que possamos ser abençoados. Para que possamos ser ungidos por sua presença. Amém? Então nós estamos entrando e não por coincidência, quando falamos isso. Aqui nós estamos indo para uma compreensão do Purim de Esther. Onde está Deus? O que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo na Casa Branca? O que está acontecendo no resto do mundo? Do que está acontecendo, Senhor, na minha vida? E Deus por trás da cena. Se nós apegarmos e continuarmos acreditando, se nós nos apegarmos e continuarmos fazendo, todo mundo diga fazendo, sabe, Deus abençoa tudo que nós colocamos às mãos. Não os nossos bumbuns. Amém?
Nós precisamos mexer nossos bumbuns e fazer alguma coisa. Diga amém comigo. Ele é um pastor e disse bumbum dentro da igreja. Bem, você devia escutar o que eu falava quando eu fui salvo. Então nós temos aqui não uma coincidência pela orquestração de Deus. Estamos no final da igreja de Tiatira e estamos falando sobre eu vou dar-lhes a estrela da manhã e nós estamos chegando ao Purim. Então quando eu estudei e eu vi isso, eu disse, Deus disse, eu vou te dar, o Senhor disse, eu lhe darei a estrela da manhã. Então eu fui procurar em todos os sites cristãos que eu olhei e fala, ele é a estrela da manhã. E ele é. O pastor disse que Jesus não é a estrela, ele é a estrela da manhã. Mas aqueles de nós que já o têm, ele não se entrega de novo para nós. Ele está dizendo algo diferente. Então o que eu faço é ir buscar no hebraico para descobrir o que é essa estrela da manhã. E no livro de Esther, o nome de Esther é um nome persa. E seu nome persa é pronunciado, tem duas pronúncias, mas eu vou falar só de uma. A pronúncia do nome dela é Esther. E o nome Esther significa a estrela da manhã. Então aqui nós estamos indo para o Purim e não é uma coincidência. Aqueles que têm olhos para ver, vejam. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. E Deus diz algo que os judeus entenderam. E ele disse, eu vou dar a vocês a estrela da manhã. A estrela da manhã em persa é Esther, que significa a estrela da manhã, mas também significa a estrela da manhã que está escondida. Agora, eu não vou entrar em todas as palavras persas para isso, mas o que é a estrela da manhã? Há um ditado que todo mundo conhece. É sempre mais escuro antes do amanhecer. Isso é uma verdade. Antes do amanhecer, a noite é a mais escura, bem antes do amanhecer. E quando está mais escuro, se você olhar para o leste, você verá a estrela da manhã. E a estrela da manhã está dizendo ao mundo, não importa o quão escuro e frio esteja neste momento, eu estou prestes a te dar um amanhecer e um novo começo. Isto é literalmente o que significa. Eu estou prestes a te dar. Agora, pense sobre Esther. E a história do Purim estava mais escuro e mais sombrio, e ao ponto de que cada judeu tinha um decreto sobre a sua vida para morrer, e não havia nada no natural, nem mesmo o rei que havia assinado o decreto poderia mudá-lo. Mas Deus fez um milagre, e ele fez isso através de Esther, a estrela da manhã, e o que Deus diz durante esse tempo pode parecer escuro, mais escuro quanto jamais foi. E eu acho que não é apenas para o mundo. Eu nunca vi. Sabe, a Tiz e eu falamos de quando eu fui salvo, 45 anos atrás. As batalhas que a igreja tinha eram as músicas dos Eagles e algo satânico. E que se você tocasse as músicas dos Beatles, ao contrário, havia algo adorando a Satanás. Nós viemos de um longo caminho. Desde o tempo de tocar as músicas dos Beatles ao contrário, para entender que os sinais da vinda do anticristo estão batendo a porta. Há uma grande debandada acontecendo entre os crentes, mas o outro lado disso, quando Israel se torna uma nação, há uma geração antes da vinda do Messias. E em 1948, o relógio da profecia começou a acelerar para frente, e no ano de 2020 começou a disparar para frente, e no ano de 2021 começou a acelerar para frente, e agora estamos olhando para a vinda do Messias. Mas eu declaro que quando parecer ser o mais escuro, haverá uma estrela da manhã chegando, e Deus vai virar esta história de cabeça para baixo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel.
Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.